do Senhor, amém? Amém, graça e paz, igreja. A minha voz tá legal porque o Gilberto tem um timbre mais forte, né? E eu queria saber se a voz tá legal. Estão me ouvindo bem? Legal? Bom, hoje o Gilberto pediu, né, para que estivesse aqui ministrando para vocês, para a igreja, e foi um privilégio, né, em um dia tão especial, ser chamada para ministrar para a igreja. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria construindo uma casa forte, né? E só o Senhor é que tem condição de nos dar essa estratégia, essa condição de construir uma casa forte, né? E eu quero antes parabenizar todas as mamães que estão aqui nos assistindo ou que em algum momento vai nos assistir. Deus abençoe a vida de vocês, né? Porque a gente sabe que ser mãe é dedicar a nossa vida, muitas vezes renúncias, mas é expressar todo o amor, todo o carinho para os nossos filhos. E eu quero parabenizar todas as mães, porque eu sei que cada uma faz isso, né, de uma forma muito especial com seus filhos. Eu quero também parabenizar, eu já parabenizei a minha sogra, mas ela tá online aqui com a gente, também tá aqui na chácara. Que Deus abençoe, ela é uma bênção na nossa vida, na nossa casa, uma intercessora. Que Deus abençoe a vida dela. E também parabenizar a minha mãe, que é a mulher mais linda do mundo. Realmente a minha mãe é um presente de Deus. E hoje eu vou até compartilhar algo que aconteceu na minha adolescência. E por causa dela eu tenho certeza que a minha história foi escrita de uma forma diferente, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, como toda adolescente, acho que as mães que tiverem filhos adolescentes vão me entender. As minhas amigas iam para o salão de baile, né? Para o atual 900. Quem conhece aqui em Itapevi sabe que foi um salão muito conhecido. E como toda adolescente, eu quis ir também para balada com as minhas amigas. E minha mãe tinha ido para a igreja naquele dia e eu pedi para o meu pai acabou deixando. E eu fui, né, para o salão de baile, para o atual 900, curtir a noite com as minhas amigas. Quando minha mãe chegou da igreja, ela perguntou para o meu pai onde eu estava e meu pai falou que eu tinha ido, né? Minha mãe imediatamente foi lá me buscar, mandou anunciar meu nome e falou assim: daqui a pouco eu tô lá, né, com todas as minhas amigas, aquele movimento todo, e aí eu ouço aquela voz assim: Thelma, favor comparecer na portaria. E eu falei assim: não acredito. E aí eu fui na portaria, quando eu vi minha mãe, eu falei assim: Senhor, não falei Senhor, né? Eu falei: mãe, some da minha frente, que vergonha. Meu Deus, eu quero morrer, por que a senhora fez isso comigo? E eu fiquei muito irada aquele dia com a minha mãe. Vim de lá do salão de baile, né, até a minha casa na época, falando um monte para minha mãe, por que ela tinha feito isso comigo, que vergonha, todas minhas amigas, né, iam zombar de mim. E naquele momento, para mim, foi uma vergonha, mas hoje eu entendo que foi a melhor coisa que ela fez na minha vida. Porque a minha vida ou a minha história poderia ter sido escrita de uma forma diferente, né? Talvez quantas consequências que foram evitadas porque a minha mãe teve aquela atitude comigo, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso, o papel de uma mãe que constrói a sua casa, né? Como é importante. E ali em Provérbios,
né? Não precisam abrir se não quiserem. Em Provérbios 14, no versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então a gente vê o que é edificar uma casa. Edificar é construir, levantar, estabelecer um lugar de habitação, um lugar, uma moradia, um abrigo, né? Então, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E nós sabemos, toda mãe, né? Quando a gente fica grávida, então a gente já pensa no futuro, a gente já pensa no quarto do bebê, às vezes a gente planeja todo aquele quartinho fofo, mimoso, e a criança nem dorme no quarto, mas a gente quer, né, fazer aquela coisa bem linda, e a gente já sonha o que vai ser o nome da criança. Toda mãe sonha o melhor para o seu filho, mas na verdade chegar neste lugar onde o melhor está acontecendo, existe um processo, é o processo da construção, né? E a gente sabe, quem mexe com construção vai entender, né, que não é fácil quando você começa a planejar, a construir uma casa ou qualquer outra, assim, uma construção. Então você tem que planejar, tem que ter um projeto, né? Como você quer estabelecer, tem que fazer os alicerces, tem que gastar tempo, dinheiro, aí tem o acabamento, levantar paredes, cobertura. Não chega assim, você pensa em fazer uma casa e já está pronto. Existe um processo, né? Até que chegue ao acabamento, até que chegue a ficar pronta. E assim é a nossa casa. Existe um processo a ser seguido, né? E este processo que é o mais desgastante, porque vai exigir de nós tempo, dedicação, desgastes, e a gente sabe, a gente que é mãe, que é pai, talvez eu vou focar mais na mãe, mas não que esteja só centrado na mãe, tá bom? Mas como hoje é um dia especial, eu vou focar melhor na mãe. E a gente sabe que exige isso da gente, né? E quando a gente vê como a gente quer construir a nossa casa, de que maneira a gente quer construir? Quando a gente olha, né, para a sociedade hoje, às vezes a gente fala assim, meu Deus, como estabelecer filhos, que os nossos filhos tenham sucesso, sejam pessoas do bem, nessa sociedade que nós vivemos hoje, né, uma sociedade tão corrupta, violenta, onde morte, onde existe tantas situações que dá medo até de soltar os nossos filhos, com medo de serem atingidos, né? E aí Deus me fez lembrar da vida de Noé, né? Quando Noé, ele vivia em um tempo onde a sociedade também era uma sociedade corrupta, uma sociedade violenta, e Deus realmente chegou para Noé e falou assim, Noé, construa uma arca, porque eu vou destruir essa sociedade. Haverá calamidade, haverá uma chuva tão forte que toda a terra será destruída. Mas você constrói uma arca e você leve a tua família para morar, para abrigar dentro desta arca. E Deus deu todas as instruções para Noé, como ele deveria construir, a forma que ele deveria construir, o que deveria ter dentro daquela arca para que a sua família fosse guardada e protegida, né? E aí eu fiquei pensando, por que Noé conseguiu ouvir a voz de Deus, conseguiu seguir todos os ensinamentos que Deus dava, e a sua família foi guardada e foi protegida? O que fez Noé
realmente entender os propósitos de Deus para sua família, para sua casa e construir numa época onde a gente sabe que nunca tinha havido chuva. Talvez os seus filhos foram zombados, foram envergonhados naquela sociedade, porque o seu pai ouviu uma instrução e seu pai seguia uma instrução de Deus para salvar a sua família. O que será que fez Noé entender isso e seguir e obedecer ao Senhor, né? E é um dos primeiros pontos que eu quero falar, que é alguns fundamentos, né, que precisamos ter. Que esses fundamentos talvez tenham outros, ou talvez você já ouviu outros, com certeza tem muitos, mas hoje eu quero focar em 3 fundamentos para que a gente estabeleça dentro da nossa casa, para quando vier os dias difíceis, os dias chuvosos, os dias onde as tempestades virão, a nossa casa esteja firme, guardada. Por mais que, já viu numa construção, às vezes a parede tá úmida, a parede tá estragada, ou o telhado às vezes está tendo vazamentos, mas a estrutura daquela casa é boa, né? Às vezes a gente pensa assim que a gente quer uma casa perfeita, a gente quer filhos perfeitos, mas existe fundamentos que vai fortalecer para que a nossa casa seja construída de uma forma que fique da maneira que nós queremos. Mas quando nós só vamos entender isso se nós estivermos firmados em alguns fundamentos. E o primeiro fundamento que eu quero falar é sobre andar com Deus. Lá em Gênesis 6, no versículo 9, nós vamos ver que Noé andava com Deus, né? Andar com Deus é o primeiro fundamento para entendermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos filhos. Nós não vamos conseguir ensinar para os nossos filhos fundamentos, inculcar a palavra do Senhor, se nós não andarmos com Deus e não tiver essa intimidade com Deus. Noé aprendia de Deus e fazia com que a sua família desfrutasse, né, dessa vida que ele tinha com Deus. Então, para ensinarmos as nossas vidas, precisa andar com Deus, né? Talvez você já viu como que é ensinar uma criança, né? Vamos dar um exemplo aqui, ensinar a escovar os dentes. Quando lá o seu filho ou sua filha tem 2 aninhos de idade, você pega, leva até o banheiro e fala: ó, filho, agora você está crescendo, precisa escovar os dentinhos, senão seus dentes vão estragar. Então todos os dias você precisa escovar os seus dentes, tá? Porque você já está crescendo. E aí você ensina, fala todo o beabá. No outro dia, seu filho acorda, ele não vai direto escovar os dentes. Aí você precisa de novo chamar o seu filho e falar: filho, precisa escovar os dentes. Isso ele tem 2 anos. Daqui a pouco ele tem 3 anos e você está falando: filho, vai escovar os dentes. Daqui a pouco tem 4 anos. Filho, tá na hora de escovar os dentes. Vai escovar os dentes. 5 anos, vai escovar os dentes. 6 anos, 7 anos. Até hoje, minha filha vai fazer 10 anos. Filha, já escovou os dentes? Então nós sabemos que ensinar não é de um dia para o outro, né? Ensinar exige de nós um desgaste, exige de nós dedicação, e para ensinarmos a nossa casa, nós precisamos andar com Deus, porque é muito desgastante se nós não estivermos firmadas com o Senhor.
muitas vezes nós não conseguiremos estabelecer algumas coisas dentro da nossa casa, né? E eu também estava lendo um livro, talvez vocês já conheçam, esse livro eu ganhei do meu pai, chama Heróis da Fé, e aqui falam de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. E especificamente fala da vida de John Wesley, né? E aqui fala, eu até grifei, fala da vida de John Wesley, que foi um grande pregador, que trouxe um grande avivamento, um homem que foi grandemente usado por Deus, mas que não podia deixar de citar a sua mãe, Susana, que foi um grande instrumento de Deus para ensinar a palavra de Deus para John Wesley. Então, vale a pena nós dedicarmos as nossas vidas para ensinarmos os nossos filhos, né? E eu quero realmente profetizar para cada mãe que me escuta, assim como eu também recebo, que nós seremos mães que vamos ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, e serão grandes homens e mulheres de Deus que vão mudar geração, vão ser influenciadores da palavra, da graça do Senhor. E eu quero profetizar isso, que você receba isso, que esse primeiro fundamento seja andar com Deus e ser uma mãe que ensine os fundamentos do Senhor, a palavra do Senhor, porque o seu filho, a minha filha, será homens e mulheres que vão mudar as nossas gerações, serão influenciadores da graça do Senhor, em nome de Jesus. Então dedique o seu tempo em amar ao Senhor e buscar ao Senhor e andar com Deus. Amém? Esse é o primeiro fundamento que eu acho que é muito importante nas nossas vidas como mãe. O segundo fundamento que eu considero muito importante é nós imprimirmos na vida dos nossos filhos a identidade deles, aquilo que eles realmente o que eles vão ser, o futuro que eles vão ter. Sabe, nós vivemos numa sociedade onde esta sociedade ela impõe, né? Ela classifica, elas identificam os nossos filhos. Se eles têm um bom celular, então eles são aceitos. Se eles usam roupa de marcas, se eles têm um bom tênis, se enquadra em um padrão da sociedade, então os nossos filhos, eles são identificados dessa forma. Ah, legal, ele é aceito porque ele tem o celular tal, ele tem o tênis tal. E as pessoas vão colocando nomes nos nossos filhos. Você já ouviu aquela coisa assim? Ah, ele é um narigudo, ou ele é um orelhudo, é um cabeção. E às vezes até nós, pais, falamos isso para os nossos filhos. Então nós devemos trazer uma identidade de quem os nossos filhos né? Quando nós afirmamos a identidade dos nossos filhos, quem ele é em Deus, que seu futuro será brilhante, nós levamos os nossos filhos a viver uma vida de propósito. Isso é muito sério. É muito sério nossos filhos, se eles ouvirem lá fora que eles são burros ou que eles são devagar, eles têm que acreditar naquilo que nós falamos dele, não aquilo que as pessoas falam dele. Mas às vezes as pessoas lá fora falam assim, você é muito burro, e chega em casa e fala assim, você é burro mesmo, você não sabe nem fazer essa lição, não sabe nem fazer essa tarefa. E nós confirmamos uma identidade falsa, que não é aquilo que Deus planejou para a vida deles. Então, afirmar a identidade dos nossos filhos, o quanto eles são amados,
importantes, preciosos, o quanto são inteligentes, sabe? Às vezes eles têm dificuldade, por exemplo, na escola, né? E a gente acaba falando que não deve. Fala assim, mas todo mundo consegue, por que que você não consegue? O que que nós estamos querendo dizer com esta palavra? Que ele é burro, ou que ele é devagar, ou que ele é lento? Uma criança com dificuldade, nós devemos, sabe, isso é um treinamento, porque nós somos tão impulsivos no falar, mas se começarmos a policiar as nossas palavras, se começarmos a policiar aquilo que nós falamos para os nossos filhos, nós vamos ter filhos com uma identidade firmada, filhos que vão viver uma vida de sucesso. Então profetiza aquilo que você acredita que o seu filho é. Profetiza aquilo que você acredita, o que seu filho vai ser. Às vezes, né? Por exemplo, às vezes eu falo assim para Isabelle, filha, vai lavar a louça para a mãe. Aí ela não gosta, né? Eu acho que quem gosta de lavar a louça, nem a gente gosta, né? Imagine eles. E aí ela fala, ai, quando eu casar, eu vou casar com um homem rico e não vou precisar lavar louça. Geralmente a gente fala assim, ah, quero ver, você vai lavar louça e vai cuidar de casa e vai fazer isso pra você ver como é bom, como eu sofro fazendo isso. Geralmente as mães respondem dessa forma. Mas eu aprendi a responder diferente. Eu falei assim, vai mesmo, filha. Você vai ser uma princesa, vai casar com um príncipe e vai ser uma princesa. Deus vai te abençoar de uma forma tão poderosa e você terá uma vida muito diferente. Mas isso é um treino, porque às vezes a gente fica nervosa porque eles não querem fazer. E a gente acaba falando aquilo que não deve. Então, nós devemos trazer uma identidade forte, né, para que essas identidades falsas não sejam construídas na vida dos nossos filhos e venham se tornar adultos com problemas, adultos que foram desmoralizados na sua identidade, porque um dia na nossa dificuldade, na nossa falta de sabedoria, falamos o que não devíamos falar, né? Então, assim, e aí eu lembrei do exemplo de Albert Einstein. Talvez muitos já conhecem a história. Albert Einstein foi uma criança que foi considerado pelos professores uma criança lenta, retardada. Albert Einstein foi expulso da escola. Mas o Albert Einstein teve uma mãe que acreditou no seu potencial. Aquela mãe identificou qual era o problema de Albert Einstein. E ela foi e se dedicou, se desgastou para construir na vida dele uma identidade verdadeira. Que aquilo que falavam dele não era uma identidade daquilo que ela pensava a respeito dele. Então, e hoje nós sabemos, né? Quem é Albert Einstein? O que ele construiu? Então, que nós sejamos mães que acredite nos nossos filhos, que acredite no seu potencial, que acredite quão inteligente, corajosos, o quão brilhantes eles são. Não importa o que estamos vendo hoje, né? Às vezes a gente está vendo o quê? Um filho irrespondão, um filho rebelde, um filho que não quer saber de nada. E a gente começa a declarar palavras que não devemos. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, nós agiremos de forma diferente. Nós declararemos para os nossos filhos aquilo que eles vão ser. Seremos realmente mães que vamos projetar e construir na vida dos nossos filhos uma história diferente, né? Às vezes minha mãe fala assim, nossa, você era respondona, você era bocuda. Eu falo, ai mãe, misericórdia, mentir é pecado.
a gente acha que a gente não era, né? Mas quando a gente tem uma mãe por detrás que disciplina, que ensine, que anda com Deus e que imprime uma identidade verdadeira nas nossas vidas, o nosso futuro é diferente. Então, que nós sejamos esse tipo de mãe que acredite nos nossos filhos, né? Às vezes, né? Talvez, eu não sei se é o caso aqui, mas passa a idade, às vezes já temos filhos adultos, né? E às vezes a gente reflete e fala assim, poxa, como eu errei, né? Como eu errei nas palavras, errei nas atitudes, mas eu quero dizer que se por um acaso houve um erro, houve situações que não foram legais, palavras que não foram ditas, mas que não foram legais, nosso Deus é um Deus tão bondoso, tão poderoso, tão amoroso, que o nosso Deus, ele restaura e desfaz toda palavra que um dia nós lançamos sobre a vida dos nossos filhos. Através do perdão, através nós retirarmos aquilo que não foi verdade, que nós dissemos, mas não foi verdade. Existe restauração, reconstrução em Deus. Então, se por acaso isso aconteceu, né, peça perdão e diga para o seu filho ou para sua filha, né, o quão preciosa, o quão realmente inteligentes, amados eles são, né? Não deixa que as palavras falsas façam parte do seu filho, assim como eu tenho trabalhado também, tenho feito isso com a minha filha, com as minhas filhas, né? E tem sido maravilhoso. Quando elas têm atitude assim que eu quero, naquele momento, aí você fala, Senhor, me ajuda. Eu falo, filha, você não precisa disso, você não precisa agir assim, porque você não é assim. E tem sido maravilhoso agir dessa forma. Amém? E um outro ponto que eu gostaria de colocar é sobre os relacionamentos. É dentro da nossa casa que os relacionamentos de pai, mãe, família, casamento, amigos são construídos. É dentro da nossa casa que é formado o caráter dos nossos filhos. É através dos relacionamentos que se manifesta quem realmente nós somos. E se os nossos filhos, se nossos relacionamentos são falsos, a probabilidade dos nossos filhos reproduzirem isso é muito grande. Lá em Gênesis 27, se nós começarmos a ler a partir do capítulo 27, ali fala da história de Rebeca, quando Esaú, né, foi receber a bênção do seu pai Isaque. E Rebeca trouxe todo um plano para que Jacó recebesse a bênção em lugar de Esaú. Rebeca, ela demonstrou ali uma preferência de filho. Não faça isso, né? Não dê preferências a filhos prediletos. Cada filho tem a sua porção, cada filho tem a sua qualidade, né? E Rebeca ali demonstrou uma preferência e enganou Isaque para que Jacó recebesse a bênção. E, consequentemente, Jacó enganou Esaú, né? E quando a gente vê, por causa dessa situação, Jacó teve que fugir. E ele fugiu para a casa do seu tio Labão, que era irmão de Rebeca. Labão enganou Jacó, né? Dando Lia
em vez de Raquel, porque Jacó havia trabalhado por Raquel, não por Lia. E por causa disso teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E ali houve um engano na vida de Jacó. Lia e Raquel, duas irmãs que competiram entre si, ciúmes, inveja uma da outra, quem tinha mais filhos. Se você for ler a história, leia a partir do capítulo 27, você vai ver tudo isso. Lia e Raquel começaram a se invejarem, a ter ciúmes, a competirem uma com a outra. E, consequentemente, os filhos de Lia com Raquel e os filhos de Raquel, a gente sabe o que aconteceu, que enganaram Jacó, vendendo José, e aconteceu toda essa situação. Observamos aqui uma casa sendo construída por mentiras, enganos, invejas, caráteres deformados. Não foram tratados dentro da casa. Eram situações que deveriam ser tratadas imediatamente. Quando nós vemos dentro da nossa casa concorrência, ciúmes, inveja, isso faz parte de um caráter deformado e nós devemos tratar imediatamente na vida dos nossos filhos. Isso não pode acontecer. E nós, pela história, a gente viu o que aconteceu. Esaú querendo matar Jacó, né? Então, 2 irmãos, um querendo matar o outro. Nós também sabemos, né, de Caim e Abel, enfim, eu não ter muitos exemplos. Então, se erramos, devemos admitir o nosso erro e pedir perdão. Não podemos aceitar o engano, a mentira, a cobiça, os ciúmes fazerem parte dos nossos relacionamentos dentro de casa, seja pai, mãe, irmãos, às vezes até amigos, igreja. Não podemos deixar que isso faça parte da nossa vida, né? Isso são fundamentos tão importantes que os nossos filhos precisam aprender dentro de casa, para que quando ele sair, quando for realmente adulto, não seja um adulto cheio de problemas. É dentro da nossa casa que precisamos tratar sobre isso. E muito lindo, porque nós sabemos que um dia Esaú foi ao encontro de Jacó e houve perdão e restauração. Um dia os irmãos de José se encontraram com ele e houve perdão e restauração. Então, nossa casa não está livre de problemas, né? A gente vê que é uma construção, todos os dias ali, ensinando, falando, inculcando na cabeça dos nossos filhos as verdades de Deus, aquilo que eles são, que eles não precisam viver desta maneira. É uma construção. E nós sabemos que construção não é fácil. São processos a ser seguidos. Existe desgaste, existe tempo, existe muita dedicação. Existem valores, né? Dentro de uma construção você põe valores monetários. Mas dentro da nossa casa nós colocamos valores e princípios de Deus. Então precisamos realmente buscar em Deus isso, para que a nossa casa seja construída de uma forma saudável, de uma forma forte, fundamentada na palavra de Deus. Porque o dia que vier a tempestade, o dia que vier os dias difíceis, a nossa casa não se romperá. Ela ficará firme até que passe esse dia da dificuldade, ou esse dia que vier. É difícil, né? E aí quando a gente vai ver que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói a sua casa nesse ambiente.
nesse ambiente de andar com Deus, de ensinar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, inculcar as verdades da palavra de Deus. Não é de um dia para o outro. Seria muito fácil, né, se nós ensinássemos hoje e eles não desejassem mais nada do mundo lá fora. Mas não é fácil, é todos os dias, até que eles entendam o propósito de Deus para a vida deles. Imprimir a identidade de Deus na vida dos nossos filhos, para que quando eles forem adultos ou saírem lá fora, não seja o mundo que coloque uma identidade na vida deles, mas eles acreditem naquilo que nós firmamos na vida deles e construir um relacionamento saudável, relacionamento de caráter. Se errou, vamos pedir desculpa, vamos pedir perdão, vamos consertar isso. Não deixa, principalmente pai e mãe, né? Como seu filho vai querer um casamento se ele de repente vê o nosso casamento, fala, eu vou casar para ser dessa maneira, um atacando o outro, um agredindo o outro? Mas que haja em nós, né, uma condição de Deus para que nós possamos fazer diferente. E a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, essa sabedoria, ela vem do temor do Senhor, porque diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que nós possamos temer ao Senhor, amar a sua verdade, a sua palavra e ter sabedoria para lidar com cada situação. Porque a insensata, aquela que é louca, aquela que é sem noção, ela com as suas próprias mãos a destrói. A insensata, ela não tem paciência para construir uma casa forte, firme, estabelecida. Ela destrói com as suas próprias mãos, com as suas atitudes, com as suas palavras. Mas que nós, mulheres e pais também, não sejamos insensatos, mas sejamos sábios no Senhor. Não é fácil, né? Às vezes a gente já queria aquele filho, né? A gente vê, às vezes, aquele adulto tão... Fala assim, nossa, aquela mãe, parece que não teve trabalho, né? Assim, a gente olha assim, parece que não tiveram trabalho. Mas, na verdade, pagou um preço. Nós vimos aqui exemplos, né? A mãe de John Wesley, a mãe de Albert Einstein, mães, né? Tem muitos exemplos de mães na Bíblia que construíram a sua casa forte, firme. Não devemos seguir exemplos em que venha de geração em geração uma desconstrução. Amém, igreja? Na verdade, era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu gostaria de passar para a igreja. E eu agradeço de coração por vocês terem ficado aqui comigo, por ter participado, né, desta live. Realmente, o Gilberto falou, eu falei assim, a gente quer fugir, mas a verdade é que a gente tem muitos motivos para falar da graça do Senhor, né, da sua bondade, da sua misericórdia. E a graça e a misericórdia do Senhor têm se estendido no meu lar. Eu tenho entendido isso. Andar com Deus é um fundamento tão importante, porque é através das nossas vidas, de um pai, de uma mãe que entende que andar com Deus vai fazer com que nós entremos em um lugar seguro e os nossos filhos, a nossa família será preservada. E se nós andamos com Deus, nós aprendemos de Deus e nós conseguimos passar para os nossos filhos as verdades da sua palavra. Amém? Deus abençoe. Eu vou orar para a gente encerrar, tá bom? E como o Cláudio falou, ele mandou aqui no grupo,
Está sendo transmitido lá em Fernandópolis, e eu quero, quem está nos seguindo lá, né, na cidade de Fernandópolis e quiser curtir a nossa página do Facebook, da comunidade Eu Creio, entra lá, curte. Se quiser seguir o nosso Instagram também, Sec Itapevi, né, que é o C de cebola, E e o C de cebola de novo, fica Sec Itapevi. Curte o nosso Instagram e começa a seguir a gente no Instagram e no YouTube também. Eu Creio Church, vai lá, se inscreve, porque as palavras são colocadas lá depois. E o Gilberto também pediu para falar, se você que está nos ouvindo, né, que não faz parte aqui da nossa igreja, que está nos ouvindo pela rádio e também deseja receber uma oração, deseja compartilhar alguma coisa, está aflito, uma situação difícil, podem ligar para nós, tá bom? Então eu vou falar, porque se eles estão só ouvindo, eles não estão vendo, né? Então o nosso telefone é o 11, o WhatsApp, tá, gente? Eu vou passar o WhatsApp do Gilberto, é o 11 972646561. Você pode chamar, porque nós teremos o prazer de orar por você, de declarar a vitória do Senhor sobre a sua vida. Amém, igreja? Obrigado. Vamos estar orando para a gente encerrar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra veio de encontro com as nossas vidas. Nos ensine, Senhor, a ser uma mulher sábia, a ser, ó Pai, um homem sábio, Senhor. Deus, que o teu Espírito nos direcione, nos conduzem, Senhor, a viver de uma maneira que venhamos a construir a nossa casa, Senhor, fortalecida na tua palavra, fortalecida no Senhor. Nos dê condição, Senhor, de compreender e entender as tuas verdades, Senhor, que possamos imprimir na vida dos nossos filhos a tua verdade, Senhor, aquilo que eles são em Cristo Jesus. Deus, o teu amor, a tua graça, nos ensine, Senhor, nos ensine para que possamos construir, ó Deus, na vida dos nossos filhos, Pai, da nossa família, uma família forte, fortalecida no Senhor, para que sejam, Senhor, homens e mulheres que amem ao Senhor e que façam a diferença no ambiente aonde eles estiverem, aonde eles viverem, Senhor, com as suas famílias, futuras famílias. Em nome de Jesus, nós declaramos uma família de sucesso, declaramos que serão filhos, Pai, não serão filhos para perdição, porque é isso que a tua palavra nos garante, se ensinarmos a tua palavra. Se, Deus, te ensinarmos, Senhor, os teus caminhos, os nossos filhos, Senhor, não serão para perdição, serão para a bênção, Senhor. E eu quero declarar sobre cada família, cada filho, Senhor, filhos transformados, filhos curados, restaurados, Senhor, de todo vício, de todas drogas, de toda situação, Senhor, de calamidade, aonde existe, Senhor, calamidade, fraqueza, dor, ó Deus, que o teu Espírito entre e traga transformação sobre esta família. Eu declaro vitórias, a tua bênção, o teu cuidado, Senhor. Nos ensine a ser mulheres sábias, que fale do teu amor, que ensine a tua palavra, Senhor. Tira toda a palavra da nossa boca de maldição, toda a palavra que sai dos nossos lábios no impulso, Senhor, que traga prejuízos sobre a vida dos nossos filhos. Nós anulamos, nós repreendemos, Senhor, se um dia houve palavras que foi lançada, Senhor, e que hoje os nossos filhos vivem, Senhor, prejuízos por causa disso. No nome de Jesus, essas palavras sejam retiradas e que a partir de hoje, Senhor, vivam um sucesso, um futuro de sucesso, um futuro brilhante
adiante, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, a tua vitória, o teu cuidado sobre cada mãe, cada família, cada lar, cada casa. Senhor, receba a porção do Senhor nesta noite e que possamos, Senhor, realmente testemunhar a cada dia do teu cuidado, da tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. Amém, igreja. Obrigada por ter ficado aqui conosco até esse tempo. De verdade, obrigada mais uma vez. E terça-feira tem a live às 20h30 também. Esteja conosco, se conecta com a gente e vamos receber mais do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amo vocês, tá bom? Se Deus quiser, logo mais estaremos de volta como igreja, nos abraçando. Mas enquanto isso, não deixe de participar, porque mesmo longe, a palavra do Senhor nos fortalece e nos edifica. Amém? Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau.